vai florescer. Vai florescer. O feminino que está dentro de você vai florescer. Vai florescer. Vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer. Vai florescer. Meus queridos amigos, meus amados irmãos, muito boa tarde a todos. Com essas palavras iniciais, que na verdade constituem um pequeno trecho de uma música que eu gosto muito, eu agradeço imensamente o convite do IKB, sobretudo na pessoa do nosso irmão Edivaldo César, para estar aqui com vocês nessa tarde de hoje, nesse mês tão lindo, tão especial, que é o mês de maio. O mês de maio é um mês assim que tem um significado muito especial para mim. E esse significado especial tem a ver, sobretudo, pelo simbolismo, né? Pelo que ele representa, né? É um mês das mães, é um mês que está ligado à questão da maternidade, do feminino, e dentre outras coisas também importantes, né? E nesse mês tão significativo para todos nós, a gente não pode deixar de ressaltar mais uma vez a importância do feminino nas nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai tratar agora à tarde, nessa doutrinária. A gente vai falar um pouco do feminino em nossas vidas, né? Como é que a gente lida com esse feminino, mas mais especificamente, né? Das representações femininas em nossas vidas. Notadamente, as representações do Evangelho de Jesus, né? As mulheres do Evangelho, né? Nesse mês tão especial, nós não podemos deixar de homenagear essas mulheres extraordinárias que passaram pela história da humanidade e deixaram profundas contribuições para todos nós, profundas contribuições para nossas vidas. Mulheres que mostraram o quão é importante o feminino dentro de nós, de cultivarmos o feminino. Nós, na condição de espíritos imortais, e somos espíritos imortais, né? Onde o masculino coexiste com o feminino dentro de cada um de nós, é importante a gente ter consciência que devemos ter esses dois lados bem integrados, bem equilibrados, o masculino e o feminino. Ambos têm sua importância, ambos têm o seu significado. Não existe um que esteja acima do outro, não é? Então, em cada encarnação, em cada existência, nós buscamos desenvolver aspectos de nossa personalidade, precisamos desenvolver aspectos dentro de nós, né, que são necessários para o nosso crescimento espiritual. E o feminino, né, desenvolver o feminino, né, quer sejamos homens, né, quer estejamos na condição atual de homens ou de mulheres reencarnados como homem ou como mulheres, é de fundamental importância a gente cultivar o feminino dentro de nós e deixarmos esse feminino fluir através de nossas ações de cada dia, senão nós também adoecemos. Como também a importância do masculino em nossas vidas, né? De sabermos, né, nos conectar com esse masculino que existe dentro de cada um de nós, quer sejamos homens, quer sejamos mulheres, né? Porque ele também é de extrema importância para o nosso desenvolvimento como espíritos. Mas especialmente na tarde de hoje nós vamos louvar, nós vamos homenagear o feminino dentro de nós. Nós vamos homenagear o feminino dentro de nós, esse feminino que é tão importante, através dessas mulheres notáveis que passaram pela história da humanidade e deixaram, como eu falei, o seu legado, deixaram a sua contribuição. E uma dessas mulheres notáveis que nós vamos tratar especificamente na tarde de hoje se chama Joana de Cusa, né? Joana de Cusa, que foi uma das reencarnações da nossa veneranda Joana de Ângeles, que nada mais é do que a mentora espiritual do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, que recentemente completou
mais um ano de vida, né? 94 anos de idade, né? É a mentora de Divaldo Franco, né? Joana, dentro das suas mais diversas existências, né? Sempre mostrou, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Esse seu lado assertivo, esse seu lado voltado ao estudo, à espiritualidade, à sensibilidade, à coragem, né? É uma mulher notável, né? E essa mulher notável a gente pode perceber em várias personalidades, né? Ao longo das suas mais diversas existências, né? Como, por exemplo, a Sora Joana Angélica, né? Mártir da Independência na Bahia, a Juana Inês de la Cruz, que é a maior poetisa de língua hispânica existente, né? Até hoje homenageada e reconhecidíssima no México, né? Inclusive a cédula mexicana, mais precisamente, né? Ainda carrega a imagem dela, né? Para mostrar a importância dela dentro da história não só do México, mas também no mundo inteiro, né? É uma forma de reverenciá-la, né? Clara de Assis, esse ser sublime, extraordinário, maravilhoso. E toda a contribuição que ela tem dado ao longo das suas existências, a sua participação na questão da codificação, como a gente vai ver também, né? A sua participação extraordinária. E esse trabalho magnífico que está sendo desenvolvido, que vem sendo desenvolvido junto com o nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Mas vamos tratar especificamente dessa personalidade notável chamada Joana de Cusa, que viveu na época do Cristo, aproximadamente 2000 anos atrás. E que no Evangelho, mais precisamente no Evangelho de Lucas, a gente vai ver que é feita uma leve referência a ela, uma breve referência a ela, uma referência bem sutil, como sendo uma das mulheres que, além de Maria de Magdala, né, que é essa figura também emblemática, expressiva, acompanhavam Jesus nas suas pregações. E Joana de Cusa era mais uma delas, dessas mulheres notáveis que ficavam embevecidas com as palavras do Cristo, que se sentiram profundamente tocadas pelo chamado de Jesus. Mestre amado Jesus, o nosso governador espiritual do planeta Terra. Um ser de alta magnitude. Um ser excelso. E essa mulher sensível se sentiu profundamente tocada pelas palavras do Mestre. E todo aquele que era tocado pelas palavras do Mestre, como todos nós sabemos, passava a não ser mais o mesmo. Passava por um processo de transformação profunda. Ninguém que se encontrou com Jesus conseguiu ficar imune ao seu contato, à sua influência, à sua energia de amorosidade extrema e a sua luminosidade. E Joana de Cusa foi uma dessas mulheres sublimes que passaram pela história e que foram tocadas pela mensagem de Jesus, né? Uma mulher de largas posses, casada com um homem que ocupava um cargo importante, que era o Cusa, que era uma espécie de procurador, intendente do Herodes Antipas, né? Mas um homem muito frio, insensível, sobretudo insensível à realidade da mulher, né? Como a boa parte dos homens na época, né? A gente também não pode deixar não pode esquecer, não pode olvidar de que a mulher na época de Jesus era muito desconsiderada, muito desrespeitada nos seus direitos mais elementares, não tinha voz ativa e era tida como uma figura inexpressiva. E Jesus, na sua magnitude, esse ser sublime, veio justamente mostrar o contrário, veio justamente mostrar ao mundo o quão a mulher é importante e o quanto ela deve ser valorizada. Mostrar a cada uma dessas mulheres o valor que elas têm, ou seja, a questão da autoestima, do autorrespeito,
da coragem, da força, da fé. Que ela não era inferior ao homem. Então Jesus veio resgatar isso, né? Ajudar também, né? A despertar aquilo que na verdade já existia dentro de cada uma delas, que é o seu alto amor, o seu alto respeito, a sua força, a sua dignidade, a sua coragem. Mostrá-la que ela não é um ser inferior, mas sim um ser tão capaz quanto o homem. Numa época onde o patriarcado vigorava, onde o machismo era algo bastante acentuado. Não só nessa época, em outras também que se sucederam. Né? Então Jesus, ele teve, além de outros inúmeros méritos, esse grande mérito de despertar cada um de nós para o valor do feminino, para a importância do feminino, não só ressaltando a questão da maternidade, né? Da sublime questão da maternidade, mas da força, do vigor, da luminosidade da mulher, como agente de transformação, também do planeta, como agente de transformação planetária. E Joana de Cusa, como eu falei, foi uma dessas mulheres que foi tocada, que se permitiu, poderíamos dizer assim, ser despertada por Jesus. E ela o acompanhava nas suas pregações. Então, como eu falei, uma mulher que tinha uma condição social elevada, tinha uma estrutura material muito boa, né? Mas que era profundamente infeliz no casamento, tinha 2 filhos, mas se sentia extremamente infeliz, justamente porque era desrespeitada, muito desrespeitada na sua condição de mulher, porque era casada com um homem vil, com um homem materialista, insensível, que não lhe dava a mínima importância, além dos casos extraconjugais que ele tinha. E esse contato com Cristo a transformou profundamente. E aí, então, que numa dessas vezes, né, várias vezes ela acompanhando o mestre, junto com outras mulheres também, né, notáveis, né, junto com aquela multidão, ela resolve se aproximar do nosso mestre Jesus. E aí que o nosso querido Humberto de Campos, ele, na sua obra Boa Nova, faz um relato assim extraordinário em relação a esse encontro de Jesus com Joana de Cusa, esse contato de Jesus de Joana de Cusa. E esse contato com ela foi muito importante. Talvez um pouco no início, talvez tenha sido um pouco decepcionante, porque talvez ela imaginasse que o mestre fosse convidá-la para, junto com os seus apóstolos, seguir, né, com ele, né, uma suposição, né? Mas o chamado, o convite que Jesus fez é que ela realmente o seguisse, mas de uma outra forma. Que ela buscasse servi-lo, buscasse viver o evangelho perto daqueles a quem amava, perto daqueles, ou mais especificamente daquele a quem a desconsiderava e maltratava, que era seu esposo. E ela então o questiona como é que ela faria para poder, ou melhor, se ela deveria tentar convencer o marido, até então renitente, né, em relação às suas ideias, às ideias de Jesus. E Jesus, de forma magistral, diz para ela da desnecessidade disso, que não havia necessidade para nada disso, que não havia necessidade de ninguém tentar convencer ninguém. E aí ele dá um exemplo muito bonito, né? Que é justamente aquela comparação que se faz, né? A mesma atitude que o Pai Celestial tem conosco, nós que somos filhos de Deus, não é? Deus não nos impõe nada, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, respeita a nossa vontade e respeita o tempo de cada um. E que não é preciso nenhum tipo de, entre aspas, forçação de barra para que as transformações aconteçam. Então, o conselho que Jesus dá a Joana de Cusa
Joana de Cusa, o nome Cusa é por causa do marido Cusa. O conselho que ele dá a ela é justamente de buscar servi-lo, servir a Deus, servir ao Cristo, na convivência com o marido, através de uma postura de resignação. Trabalhando o amor dentro dela, por mais que fosse difícil, né? E aí vem aquela reflexão para cada um de nós, né? Os desafios, muitas vezes, que nós somos... que nós enfrentamos na vida, né? Às vezes, muitas vezes, estamos passando por situações que, momentaneamente, nós não temos como nos desvencilhar. Situações que, pelo menos momentaneamente, nós não podemos nos esquivar. E a melhor maneira de lidar com isso não pode ser, evidentemente, o desespero, a raiva, a intolerância. Porque senão vai tudo por água abaixo e as coisas acabam por se agravar. A melhor maneira de se lidar com isso é, muitas vezes, adotando uma postura de resignação. É buscar transformar, dentro do possível, aquela convivência com aquele indivíduo, com aquela pessoa com a qual nós temos uma certa dificuldade de relacionamento, ou com a qual nós temos problemas sérios de relacionamento. É tentar, pelo menos da parte de nós, que nós não podemos responder pelo outro, evidentemente, na vida do outro é do outro, é tentarmos ter uma convivência, dentro do possível, a mais harmônica, para que as coisas fluam. E aí que a nossa Joana de Cusa faz isso, e ela vai servir ao Cristo, ela vai vivenciar inicialmente o Evangelho, né? E ela, que era uma seguidora mesmo, fiel do Evangelho, enquanto ela estava casada, ela seguiu estritamente os conselhos de Jesus. Eis que seu marido morre, e nessa ocasião Jesus já tinha desencarnado também, né? Não estava mais aqui entre nós. Eis que seu marido morre, e por ser um homem muito irresponsável, né, nem um pouco cuidadoso com a família, ele acaba por deixar a sua família em condições financeiras difíceis. Ela que tinha uma vida material farta, boa, passa por dificuldades financeiras. E ao passar por dificuldades financeiras, para, evidentemente, não passar fome e também não ver seus filhos passando nenhum tipo de necessidade, ela... através da capa da humildade, ela resolve, já mais velha, já com uma certa idade, trabalhar para o seu sustento e o sustento de seus filhos jovens, adolescentes na época. Então, ela já mais madura, resolve trabalhar, decide trabalhar por uma questão de necessidade também, e ela não se importa em fazer trabalhos domésticos, justamente para ela garantir o seu sustento e o sustento de seus filhos. E durante esse tempo também, ela, em nenhum momento ela larga Jesus, ela se desvincula dos princípios do Cristo, pelo contrário, mais ainda ela se torna uma cristã, uma verdadeira cristã, na sua trajetória de vida, que é belíssima. E o resultado de tudo isso, né, desse denodo, desse esforço, ela acaba, como outros cristãos também da época, sendo perseguida, né, já no ano de 68 depois de Cristo, mais precisamente no mês de agosto, ela vem a desencarnar junto com um de seus filhos, né? Um de seus filhos, eles acabam desencarnando, né? E tem seus corpos queimados e pelo arbítrio, pelo comportamento desvairado e desequilibrado na época de Nero, imperador em Roma. E ela, como outros cristãos, ela é vítima, ela passa a ser... ela passa por esse tipo de testemunho, não é? A hora do testemunho, a hora da verdade. E Humberto de Campos, ele narra de forma brilhante, ele narra de forma lindíssima esses momentos finais da vida de Joana de Cusa, né? Onde ela e seu filho, já prestes a serem queimados, com os seus corpos já envolvidos pela substância, né? Por uma espécie de resina que ia facilitar
eles serem queimados, não é? E ainda era alvo de chacotas e gozações dos soldados romanos, né? Inclusive, uma das passagens mais belíssimas, né, contadas por Humberto de Campos é justamente aqui um deles se dirige a ela e pergunta a ela se o mestre dela só a ensinou a morrer. E aí ela, de forma muito serena, mesmo diante desse trágico momento que estava passando, responde: não só a morrer, mas sobretudo a amar. E outra passagem também muito tocante, relatada pelo querido Humberto de Campos, são as súplicas que são feitas pelo seu filho adolescente, já na iminência da morte, onde ele pede de forma desesperada a Joana de Cusa, sua mãe, para que ela abnegasse, para que ela, naquele momento, ela rejeitasse o Cristo, porque aí eles não iriam morrer. E ela vira para ele, evidentemente, muito tocada, porque um pedido desse, evidentemente, que é de dilacerar o coração de qualquer mãe. E ela, evidentemente, que muito tocada com a situação, se mantém firme na sua decisão, né? E é interessante esse filho de Joana, porque, assim, uma das coisas que o deixou revoltado é o fato de ele, junto com ela, né, ter sido sacrificado, quando, na verdade, ele, em nenhum momento, buscou seguir os preceitos do Cristo, os ensinamentos de Jesus, à risca, como sua mãe. Então, ele se sentia, de fato, injustiçado pelo fato de estar sendo condenado à morte por uma doutrina que ele nunca teve a intenção de seguir, por um Cristo que ele nunca teve a intenção de vivenciar na prática os seus princípios. Então, ele pede mais uma vez à mãe que, pelo menos em relação a ele, que ele fosse liberado, né, dessa questão. Mas a mãe se mantém firme dentro do seu ideal. Eu estou contando esse fato porque esse fato é muito importante, porque isso vai ter uma repercussão na vida desse espírito que eu estou falando, que era um dos filhos de Joana de Cusa, no futuro, porque esse espírito aí, ele mesmo quando ele desencarna e durante muito tempo, ao longo de mais diversas existências, ele continua tendo muita dificuldade de aceitar Jesus por força desse trauma que ele passou à época, não é? Só mas muito tempo depois, né, em uma de suas reencarnações, né, ele, através das outras experiências que ele foi passando, ele conseguiu internalizar isso e entender finalmente todo esse processo. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou falar mais um pouco em relação a outras coisas também. Então, Joana, a nossa querida Joana de Cusa, ela foi uma das figuras mais emblemáticas do Evangelho, é considerada, embora a gente até não ouça falar muito dela, né, através da doutrina a gente escuta mais detalhes em relação a essa personalidade importante, né? A gente ouve muito falar da Clara de Assis, que é uma das reencarnações de Joana de Ângeles. A gente ouve falar da Sor Juana Inês de la Cruz, né? A poetisa, como eu falei, a maior poetisa de língua hispânica, considerada a maior poetisa de língua hispânica, a Joana Angélica, né? Até chegar a Joana de Ângeles, né? Todas elas reencarnações de Joana de Ângeles, né? Clara de Assis dispensa apresentações, que é esse ser sublime de amorosidade e a convivência com o próprio Francisco de Assis, o contato com esse Francisco de Assis, também o Cristo, primeiramente, né, que foi o ser mais evoluído que já passou aqui pelo planeta, e um espírito também de luz, como Francisco de Assis, a impactou, evidentemente, que profundamente,
né? E a gente vai ver depois, em cada uma dessas existências, esses traços característicos, né? Nas mais diversas facetas, nas mais diversas Joanas, né? As várias personas, né? As várias personalidades da atual Joana de Ângeles, né? E as características, né, comuns entre elas, né? Uma delas a gente pode elencar como, por exemplo, sendo a questão da coragem, né? Para mim, sobretudo, a percepção que eu tenho é que uma das características mais marcantes da Joana de Ângeles é justamente a sua coragem, a sua bravura, porque realmente tem que ter muita coragem para viver na essência o Evangelho. E aí vem a reflexão para todos nós, meus irmãos, não é? Como estamos sendo, cada um de nós, na vivência do Evangelho no dia a dia, né? Nos testemunhos que nós temos, nos testemunhos, justamente na hora do testemunho, né? Como é que nós temos nos posicionado? De forma covarde, de forma omissa, de forma corajosa, de forma sábia? É a reflexão também que eu trago nessa tarde de hoje para todos nós. E podemos, inclusive, discutir depois. Como é que nós temos nos posicionado quando somos confrontados, sobretudo diante de uma sociedade ainda onde os valores éticos e morais ainda estão muito distantes do que deveriam ser. A sociedade na época de Jesus era uma sociedade problemática, onde existia violência, corrupção, tudo que existe ainda hoje, não é? Só que muitos de nós hoje, graças a Deus, não precisamos morrer nas arenas para reafirmar ou para mostrar a nossa convicção em relação aos ensinamentos do Cristo, não é? Hoje, nossos testemunhos, eles são dados de outra forma, até de uma forma mais amena, mais suave, embora também sejam fortes, né? E aí vem a reflexão de como nós estamos nos posicionando diante dos desafios que chegam a cada um de nós. Se estamos sendo covardes, se estamos sendo omissos, porque a omissão também é um problema. A omissão também é um problema. Não é só a ação, mas a omissão também. Não é só agir negativamente, mas deixar de fazer certas coisas quando caberia a nós fazermos ou quando nós podíamos, de fato, estarmos fazendo determinadas coisas. Como tem sido a nossa postura, finalmente, meus irmãos, diante desses desafios todos que são colocados diante de nós? Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivenciando, que é um tempo difícil que nós estamos vivenciando, né? Já mais de um ano, né, nisso, né? Ninguém esperava por isso, né? Como é que tem sido o nosso posicionamento, né? Como está a nossa fé? Como está a nossa coragem, né? Os nossos valores morais, né? É importante a gente estar fazendo sempre essa reflexão. Sempre essa reflexão. Daí a questão que chamamos a atenção em relação ao autoconhecimento, que é um elemento basilar, de fundamental importância em nossas vidas. O trabalho do autoconhecimento é importante para o espírita e o não espírita. É importante que estejamos ligados e antenados com isso. Revendo os nossos valores. Porque muitas vezes achamos que está tudo bem conosco, mas na essência pode não estar. E é importante termos essa maturidade emocional para percebermos isso. E a gente só percebe quando a gente faz esse mergulho interior. Então, Joana de Cusa é um exemplo para nós. A persona de Joana de Cusa é um exemplo para nós, primeiramente, de resignação. Resignação. É um exemplo claro de resignação. Estamos agindo em determinados momentos, né? De forma resignada, como deveríamos, em determinadas circunstâncias.
E outra questão também que nos traz Joana de Cus, a questão da coragem, né? Como está a nossa coragem para implementar as mudanças que são necessárias no nosso crescimento? Como está a nossa coragem no processo de colaboração para o desenvolvimento, o crescimento do nosso planeta, né? Até que ponto estamos colaborando mesmo no crescimento, estamos sendo cooperadores em plano menor, né? Falando numa linguagem de Emmanuel, né? Dentro desse processo do planeta, né? Então, estamos todos interligados. Um está interligado ao outro, né? Nós não estamos desconectados dos outros, né? Então, até que ponto eu estou deixando meu individualismo, o meu egoísmo, né, prejudicar não só a mim mesmo, mas o outro, porque o individualismo, o egoísmo prejudica primeiramente a mim, mas também prejudica a sociedade, né? Então, o autoconhecimento, ele propicia isso, primeiramente, esse processo de tomada de consciência, mas autoconhecimento sem ação também não adianta nada, ele é ineficaz. Então, é importante fazermos esse trabalho de reflexão, meus irmãos, em relação a como está a nossa vida, não é? Porque é fácil a gente culpar a pandemia, é fácil a gente culpar o nosso esposo, é fácil a gente culpar o meu filho, é fácil eu culpar meu pai, minha mãe, meu amigo, meu vizinho, em relação a certas coisas que estão acontecendo, meu chefe, meu patrão, não é? Mas também a gente tem que perceber muitas vezes qual a nossa parcela de colaboração, muitas vezes, naquele evento negativo que aconteceu comigo. Porque existe sim uma parcela de colaboração nossa. E muitas vezes essa parcela de colaboração, ela se dá através da nossa omissão. Em momentos em que deveríamos ter agido e podíamos, isso também é importante. Não é só questão, eu estou falando da questão do fato assim, de poderíamos ter agido e podíamos ter agido, que às vezes a gente não tem condições mesmo de tomar determinadas medidas em determinadas circunstâncias. Eu estou falando daquelas situações em que caberia a nós fazer algum tipo de intervenção a nosso favor, a favor do outro, e onde nós podíamos de fato ter feito isso e não fizemos, por uma questão de omissão. Então, Joana de Cusa, ela nos traz essa lição. Primeiramente, a lição da resignação e, segundo, a lição da coragem, né? A nossa coragem, né? A nossa coragem de rompermos com as negatividades, com as nossas dificuldades internas, que é uma luta que nós vamos travando de séculos em séculos, de reencarnações em reencarnações, né? Para a gente se libertar de uma só negatividade, a gente leva muito tempo mesmo. É um trabalho de paciência, de tolerância, né? É um trabalho de construção, mas, embora seja um trabalho de muita paciência, que requer um certo tempo, evidentemente, se a gente não começar a agir o quanto antes, mais difícil vai se tornando esse processo. Lembrando também que nós somos exemplos para o nosso próximo, que nós somos exemplos para o nosso semelhante dentro disso aí. A nossa conduta ética, moral, na sociedade, ela serve de referência para o outro também. Então, nós somos responsáveis mesmo em relação a uma série de coisas. Então, o nosso exemplo é importante na sociedade. A nossa conduta é importante na sociedade, né? Então, viver o Evangelho do Cristo no dia a dia é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Requer também um elemento importantíssimo que se chama auto-amor, que é algo que vem sendo falado muito agora. Não se falava tanto antes, interessante, mas agora está. O auto-amor, que é muito maior que a questão só de autoestima, né? É o auto-amor, e o auto-amor, ele tem um significado importante em nossas vidas. Para que tenhamos condições de amar o outro com qualidade, temos que dar esse amor de qualidade primeiramente a nós mesmos, nos cuidando de forma integral. Saúde física, mental, espiritual. Avaliando como estão as nossas emoções, como estão as minhas emoções, né? Como eu estou me sentindo, né? Avaliando como está meu corpo físico,
também é importante. A saúde física é importante. Não pode ser negligenciada, porque se ela é negligenciada, a gente não consegue fazer, como todos nós sabemos, as coisas que precisamos fazer em nossas vidas, e tudo trava. O lado espiritual que devemos aprimorar e desenvolver, e que também é tão negligenciado, né? Aquela velha história de que a espiritualidade é algo que muita gente... Existe uma crença equivocada de que a espiritualidade é algo que só deve ser vivenciado pelo indivíduo quando ele já está numa fase final de vida, ou quando ele já está idoso. Ledo engano. Quanto mais cedo nós buscarmos trabalhar esse lado, nosso lado espiritual, melhor para nós, não é? Melhor nós vamos servir ao Cristo, não é? Quanto mais dispostos, com mais saúde tivermos, mais cheio de energia tivermos, melhor nós vamos servir ao Cristo. O que é que adianta começar a servir ao Cristo já no fim da vida? Tudo bem que tudo é válido, mas podemos começar antes, porque protela isso. E isso, evidentemente, que não vai impossibilitar as nossas outras atividades. Uma coisa não exclui outra. Porque também existe essa crença errônea, esse pensamento equivocado de que buscar a espiritualidade vai nos atrapalhar nos nossos outros objetivos, nos nossos outros empreendimentos. Pelo contrário, vai ajudar, vai facilitar. Então, esse tipo de crença errônea é ainda algo presente em nossa sociedade, nosso mundo, e a gente tem que mudar isso, né? E o Espiritismo, que é essa doutrina maravilhosa, ele nos traz isso. E falando em Espiritismo, é importante também destacar, já que a gente está falando de Joana de Ângeles, né? Da veneranda Joana de Ângeles, é importante a gente destacar em relação à questão do Espiritismo, que ao desencarnar, né? Na encarnação que Joana teve, na encarnação que teve aqui na Bahia, como Joana Angélica, ao desencarnar, Joana, ao retornar para a espiritualidade, ela se juntou àquela pleiade de espíritos de escola para justamente ajudar nesse trabalho da codificação espírita, né? No trabalho que estava sendo desenvolvido aqui na Terra com Allan Kardec. E esse trabalho magnífico que resultou, que culminou com a nossa doutrina, né? E a gente sabe que até chegarmos a essa nossa doutrina espírita, que é uma doutrina maravilhosa, que é uma doutrina consoladora, sem sombra de dúvidas, nós passamos por várias etapas ao longo da história da humanidade, onde houve um processo de amadurecimento, né? Moisés, a vinda do Cristo, que foi um preparo para o advento do Espiritismo já no século XIX, né? E não foi à toa também que a doutrina espírita ela emergiu no século XIX, né? Por quê? Porque o mundo naquele momento vivia um processo histórico que possibilitava o surgimento, o advento da própria doutrina espírita, no campo das ciências, né? Da economia, né? Então, uma série de transformações que estavam ocorrendo no mundo, mais precisamente na Europa, né? Que era a nossa maior referência, né? Aqui no Ocidente, mais precisamente na Europa, as transformações políticas, sociais ocorrendo, tudo propiciando, né? Todo esse contexto político, histórico, já que propiciou justamente o advento da doutrina espírita e com esse trabalho magnífico feito por Allan Kardec e esse trabalho na espiritualidade, né? Todo esse trabalho de planejamento que foi feito no âmbito da espiritualidade. E a nossa Joana de Ângeles, evidentemente, que estava nesse meio também, dando sua parcela extraordinária de contribuição nesse processo de codificação. Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo existem 2 mensagens dela, assinadas como Espírito Amigo. Ela não assina como Joana de Ângeles, mas que são mensagens que são atribuídas a ela para mostrar a importância desse espírito também dentro desse processo de codificação, né? Já e mais tarde ela também na condição, ela se apresenta a Divaldo Franco ela se apresenta a Divaldo Franco, né? Ela como em um determinado momento como sendo sua guia, sua mentora espiritual. E interessante que esses detalhes em relação às suas reencarnações
são revelados gradativamente, não são revelados de uma hora para outra, né? E uma das grandes surpresas que nós temos, e principalmente quando a gente está falando a respeito de Joana de Cusa, em relação às reencarnações de Joana de Ângeles, mais precisamente, como eu falei, Joana de Cusa, são os vínculos afetivos, né? Numa dessas viagens feitas por Divaldo, a própria Joana revela que ele e seu grande amigo e fundador também da Mansão do Caminho, o Nilson, né, o mais conhecido como tio Nilson, tinham sido filhos dela quando da reencarnação na época de Jesus, né? Quando ela estava reencarnada como Joana de Ângeles, ou como Joana de Cusa, perdão. E o Nilson, né, foi justamente o filho que, no momento do martírio, né, no momento de ser queimado junto com a mãe, Joana, pediu de forma desesperada para que a mãe renegasse o Cristo naquele momento, né? E esse filho, que foi o Nilson, né, levou, isso foi revelado, evidentemente, num determinado momento, ele levou muito tempo para poder aceitar, internalizar essa questão do Cristo dentro dele, né? Justamente porque ele, na visão dele, ele morreu em prol de um ideal, né, que não era o dele, né, na época, né? E essa reencarnação, a última reencarnação dele realmente foi extraordinária e serviu justamente para ele conseguir se desconectar dessas questões que o estavam atrapalhando, ele aceitar finalmente, intensamente, Jesus no coração dele. E o outro filho de Joana de Cusa, que não participou, né, que não morreu diante daquela situação assim dramática, que foi poupado, entre aspas, né, que não participou desse martírio, hoje está reencarnado como Divaldo Pereira Franco, né, como sendo outro filho deles, para mostrar as ligações passadas e que nada também é à toa e nada é por acaso, né? Isso mostra quão linda é essa doutrina espírita, minha gente, porque os laços, né, de amor verdadeiro que não se dissolvem, né, que se perpetuam ao longo dos tempos e que vão sendo cada vez mais aprimorados, né? A família, que a gente chama de família espiritual, que na verdade é a família mais importante, né? Temos a nossa família biológica, como todos nós sabemos que é importante para nós, mas temos essa família espiritual também, né? Esses laços que não se dissolvem, né? E aí quando a gente fala de maio, mês das mães, da figura da mulher, do feminino, né? Do amor de mãe, a gente começa a lembrar de tantas mulheres dedicadas, abnegadas, né? Daqueles seres que foram nossas mães, nas mais diversas reencarnações, independentemente de terem sido boas mães ou não, né? A gente sabe que todos nós somos imperfeitos, né? E dos nossos filhos, que ao longo das existências já tivemos, né? Das mães que fomos para esses seres também, né? Então, seres que foram e continuam sendo importantes para cada um de nós, e cada um seguindo o seu caminho, cada um seguindo sua trajetória, cada um buscando se aprimorar. Uns estão no estágio mais adiantado, outros mais ou menos, outros não, nem tanto, né? Mas o amor é algo tão extraordinário que faz com que, por exemplo, uma mãe abnegada, dedicada, que já esteja muitas vezes numa condição espiritual elevadíssima, ela volte a passar por situações que muitas vezes ela nem precisava mais, como nós vemos em vários livros, em várias obras espíritas, nas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, e tantos outros, né, que mostram essa abnegação de muitas mulheres que já poderiam estar numa condição, num planeta ou numa região espiritual muito mais elevada, mas que abdicaram temporariamente para poder irem cuidar
de seus filhos, né? De uma determinada existência que ainda estão atrasados, que ainda estão passando por situações problemáticas, né? O que é isso? Isso é o amor, né? E falando em amor, também te lembra daquela passagem notável também, ocorrida com o nosso Chico Xavier, não é? De que uma mãe, né? As filas que eram formadas desde a madrugada para onde as pessoas aguardavam na cidade em que o nosso amado Chico Xavier atendia, Pedro Leopoldo, onde eram feitas filas gigantescas para o atendimento, esperando o atendimento, né, a leitura das cartas, né, das psicografias de Chico. E aí eis que uma moça que tinha chegado cedo, ela, esperando o contato com Chico, cede o lugar para outra mãe que estava desesperada pelo fato de seu filho ter desencarnado abruptamente. Essa mãe que cede o lugar, ela também estava ferida, ela também estava sofrida, mas ela se compadeceu muito com a situação dessa outra e cedeu o lugar. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ficou tão sensibilizado com esse gesto, ficou tão sensibilizado com essa atitude dessa mãe que fez isso, que ele resgatou, no plano espiritual, ele resgatou esse filho dessa mãe tão abnegada. Tamanho o merecimento dela, tamanho a generosidade, tamanho a amorosidade dela. Isso é que, na verdade, é ser mãe, né? E também a gente não pode deixar de homenagear aquelas mulheres que não foram mães biológicas, né, ou alguma outra encarnação, mas que são mães de verdade, mães na essência, né, que exercem esse papel, mesmo não tendo filhos biológicos, ou porque não puderam, ou porque optaram por não ter. Isso não é nenhum demérito, evidentemente, né, mas que no dia a dia também são mães, né? Como pais que no dia a dia não podem não ter filhos biológicos, mas no dia a dia são pais, são verdadeiramente pais na sua relação com o outro, ou são pais adotivos, mães adotivas, né? Que exercem com o mesmo denodo, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação esse papel, né? Porque na verdade, o que impera, minha gente, é a questão da amorosidade, da afetuosidade, da afetividade, que é justamente, a gente sabe que é o mais importante. E a gente só vai começando a entender isso com o tempo, a gente só vai começando a entender isso com as experiências que a gente trava em nossas vidas, assim. Então, Joana, nas suas mais diversas personalidades, né? Nas suas mais diversas personas, né? Utilizando um termo junguiano para todos nós na tarde de hoje, né? Ela é esse exemplo para todos nós. É um exemplo também a ser seguido. E interessante que quando a gente fala também das psicografias de Joana de Ângeles, né? Sempre ocorreram muitas críticas em relação à forma, muitas vezes, como Joana escreve, a forma mais rebuscada. E certa feita, foi feita essa pergunta a ela em relação a por que na verdade ela escreve dessa forma talvez mais rebuscada ou prolixa na visão de alguns, né? E na visão dela, ela respondeu dizendo assim que é dever dela também ela puxar cada um de nós para o aprimoramento, né? A finalidade nossa como espíritos é o quê? É que nós cresçamos, que nós evoluamos nos mais diversos sentidos. E a cultura, a erudição, é algo que é importante, sim. Então, a gente tem que se espelhar no mais alto, né? Então, buscar sempre o melhor, mais elevado, né? E por que também não buscar uma linguagem mais elevada, né? Por que não se trabalhar em relação a essa questão também, de você buscar se aprimorar, até no sentido da linguagem também, não é? Ser mais culto também, não é?
não sabe e vai buscar o significado, né? Então, assim, esse é o ponto de vista muito interessante, também importante se colocar também dela em relação, muitas vezes, às críticas que se fazem, né? Ah, eu leio as obras de Joana, não entendo nada, eu leio um texto, também não é assim. À medida que a gente vai... Uma pessoa realmente que às vezes não esteja familiarizada com a linguagem de Joana e vai pegar uma linguagem, um livro, um texto de Joana, talvez nas primeiras obras de Joana, mais precisamente, vai sentir de fato uma certa dificuldade, não porque não tenha nenhum preparo intelectual, mas até por não estar acostumado, não só a linguagem dentro da doutrina, mas em relação a outras coisas também. Mas com o tempo, a gente vai lendo, vai estudando, a gente vai se aperfeiçoando, aquilo ali vai entrando, nós vamos internalizando, né? E aquilo vai entrando naturalmente dentro de cada um de nós, como qualquer outra coisa que a gente resolva aprender. Pois é, meus irmãos. Então, foram essas reflexões que eu gostaria de fazer com vocês, que eu gostaria de trazer com vocês na tarde de hoje. E é importante a gente trazer esses exemplos desses espíritos guerreiros, dessas mulheres guerreiras que já passaram pelo planeta, e outras mulheres notáveis também, não só da época de Jesus, mas que em outras épocas também, as cientistas, como também as anônimas, né? As mulheres anônimas, verdadeiras pessoas que vivenciaram verdadeiramente o Evangelho do Cristo no dia a dia, e que muitas vezes são pessoas anônimas, mas que estão ali vivenciando de fato o Evangelho de Jesus, dando os seus testemunhos no dia a dia. Então, são essas mulheres que na figura da Joana de Cusa a gente tem que louvar, né? São essas mulheres que a gente tem que reverenciar, né? E lembrando que todos nós, né, como espíritos que somos imortais, já tivemos reencarnações como homens e como mulheres também, né? Então, o feminino, como eu falei no início, ele faz parte de nós, né? Ele está dentro de nós também, né? Então, essas mulheres notáveis que já passaram pela história da humanidade deixaram seu legado, deixaram suas contribuições e muitos dos avanços que nós temos hoje nos mais diversos campos da ciência, da tecnologia, da cultura de uma maneira geral também, devemos agradecer a esses seres, a esses indivíduos abnegados que lutaram por espaços, né? Lutaram em prol de um mundo com maior igualdade, lutaram, combateram veementemente as desigualdades sociais. Então, todas essas conquistas, todos esses avanços, né, que nós temos hoje, né, embora precisamos ter ainda muita coisa, precise ainda ocorrer, são frutos, são resultado desse trabalho abnegado, sério, dedicado desses seres, mais precisamente nesse período que nós estamos falando aqui, na tarde de hoje, né? Reverenciando essas mulheres, não só os homens também, evidentemente, é lógico, mas especialmente por ser um mês das mães, maio, essas mulheres notáveis que deram a sua contribuição maravilhosa ao planeta e que com a sua amorosidade, né, tem ajudado a transformar esse planeta num planeta muito melhor para todos nós. Então, que Jesus abençoe todos nós na tarde de hoje. Eu agradeço o carinho de todos vocês. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.